A noite estava pesada e Elias sentia como se o mundo inteiro tivesse virado as costas para ele. Não era apenas o silêncio da rua deserta, era o silêncio que se instalava dentro do peito, um vazio tão grande que parecia engolir até mesmo o ar que respirava. Já não havia amigos por perto, já não havia abraços nem vozes que o lembrassem que ele não estava só. Até mesmo a própria igreja, o lugar onde tantas vezes havia derramado lágrimas aos pés do altar, parecia agora distante, fria, indiferente ao que ele passava. Elias sempre acreditara que a fé seria suficiente para mantê-lo de pé, mas naquela fase de sua vida, até isso parecia escorrer por entre os dedos. Ele orava e sentia que suas palavras batiam no teto e voltavam. Lia a Bíblia, mas as letras não traziam vida, apenas peso. O desespero começou a se transformar em rotina e o coração já não sabia se batia pela vida ou pela dor. Era como se estivesse caminhando em um deserto sem fim. A areia quente queimava seus pés, o sol castigava sua cabeça e por mais que olhasse ao redor, não havia sombra, não havia água, não havia socorro. A cada passo, Elias perguntava a si mesmo: onde está Deus agora? Será que Ele ainda me ouve? Será que ainda se importa comigo? Foi nesse ponto que pensamentos obscuros começaram a se aproximar. Vozes de acusação sussurravam: você não é amado. Você não tem valor. Ninguém se importa se você desaparecer. O peso dessas palavras era tão intenso que Elias chegou a acreditar nelas. Sentia-se invisível, descartável, como alguém que já não tinha mais lugar no mundo. E justamente quando parecia que nada poderia piorar, as portas começaram a se fechar ainda mais. O emprego que sustentava seus dias foi perdido sem aviso, fruto de intrigas e injustiça. Amigos antigos, aqueles em quem confiava, o abandonaram um a um. Alguns zombavam de sua fé. Onde está o Deus que você tanto prega agora? Outros simplesmente desapareceram, deixando-o sozinho com sua dor. E dentro da própria igreja, olhares de julgamento começaram a pesar mais do que palavras de apoio. Elias não encontrava ali o abraço que precisava, mas críticas veladas, distâncias criadas pelo preconceito e pela falta de compreensão. Naquele tempo sombrio, Elias começou a sentir que até mesmo Deus o havia esquecido. Ele dobrava os joelhos, mas parecia falar para um vazio. Abriu os salmos em busca de alívio e encontrou as palavras de Davi clamando em meio ao desespero: salva-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Estou atolado, em profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas e a corrente me leva. Elias leu aquilo e chorou. Era exatamente assim que se sentia, afundando em um lamaçal, sem ter onde se segurar. Mas foi naquele instante de dor profunda que algo aconteceu. Elias, já sem forças, fez a única coisa que ainda lhe restava. Ele orou. Mas não foi uma oração bonita, cheia de palavras ensaiadas ou frases de efeito. Foi um grito desesperado, rasgado, cheio de lágrimas e soluços. Ele disse apenas: Senhor, se o Senhor ainda está comigo, se ainda se importa, salva a minha vida, porque eu não aguento mais. Foi essa oração simples, feita no limite da dor, que mudou tudo. Elias não ouviu uma voz audível, não viu anjos descendo do céu, mas algo dentro dele começou a se mover. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não estava falando com o vazio. Era como se o próprio Deus tivesse se inclinado do céu para ouvir sua voz frágil, como um pai que se abaixa para ouvir o choro do filho. Naquela noite, sem que ele percebesse, começava a nascer a história que mudaria sua vida. Uma história que mostraria que Deus nunca abandona os seus, que a oração sincera de um coração quebrantado pode abrir os céus e que até mesmo quando tudo parece perdido, Ele está pronto para resgatar, restaurar e levantar. O que Elias não sabia é que aquela oração desesperada seria o início de um testemunho que marcaria sua vida para sempre. Porque no momento em que ele se sentiu mais fraco, mais abandonado e mais invisível,
Foi exatamente quando Deus decidiu mostrar que a sua força se aperfeiçoa na fraqueza, e assim começa a jornada de Elias, uma jornada de lágrimas e dor, mas também de encontro, esperança e transformação. Em noites longas, quando as lembranças vinham como tempestade, Elias respirava fundo e lembrava das promessas que um dia ouvira. Não eram frases vazias, mas âncoras que seguravam sua alma em meio ao mar bravo. Ele aprendeu que o silêncio de Deus muitas vezes é preparação e que a ausência aparente não é abandono definitivo. Cada lágrima, cada suspiro, tornou-se matéria-prima para um testemunho que se revelaria mais tarde. Quando o inimigo parecia triunfar, Elias descobriu que o verdadeiro combate se dava na intimidade. Ali, no secreto, as correntes eram desatadas uma a uma. A fé dele, antes frágil, foi sendo moldada com paciência. Não foi um processo rápido, foi lento, doloroso, cotidiano. Mas a cada passo, ele sentia a presença do Senhor mais próxima, um calor que não implicava a ausência de luta, mas garantia de que a luta teria um propósito. Não houve espetáculo, não houve iluminação dramática, não houve aplausos humanos. O mover foi discreto, quase imperceptível aos olhos que buscam sinais visíveis. Mas para quem tem o ouvido da alma, havia resposta. Portas que se abriam, pessoas que se aproximavam, recursos que chegavam de maneira inesperada. O Senhor trabalhava nas sombras, costurando um resgate que mais tarde se mostraria completo. Elias aprendeu algo valioso. A entrega verdadeira não é rendição passiva, mas confiança ativa. Entregar não significava alinhamento, e sim participação com humildade. Assim, ele orava, agia segundo as portas que se abriam e permanecia firme, mesmo quando os ventos sopravam contrários. Era uma postura de quem, mesmo ferido, ainda acredita na vitória prometida. Com o passar do tempo, a transformação interna de Elias tornou-se evidente. As pessoas começaram a notar uma paz que destoava do cenário anterior. Ele não buscava reconhecimento, apenas vivia o resgate. Mas as ações falam mais alto que palavras, e o testemunho de sua verdade começou a tocar outros corações. Não por mérito próprio, mas porque a presença de Deus se manifestava em quem havia sido salvo no secreto. Hoje, quando Elias repassa aquilo que viveu, não lhe interessa a fama ou os aplausos. Importa a verdade revelada. Quando o homem se humilha e clama com sinceridade, Deus se move com poder. A oração que nasceu da dor tornou-se porta de entrada para um ministério discreto, mas profundo, que alcançava pessoas nas suas maiores feridas. E a maior lição que ele aprendeu foi simples. Não existe oração desperdiçada. Toda palavra sincera dirigida ao trono de Deus tem valor eterno. Por isso, se você está nesta madrugada lutando, se sente o peso de olhares que te julgam, se a igreja te parece fria e a porta fechada, saiba que a sua voz importa. A oração, que pareceu pequena, sem brilho, pode ser exatamente aquilo que Deus usará para iniciar sua restauração. Não subestime o grito do teu coração. Não despreze a lágrima escondida. Deus conta cada suspiro e muitas vezes o milagre começa no ponto em que o homem se declara absolutamente dependente do Senhor. Permaneça no secreto. Clame sem vergonha. A história de Elias prova que o mover do céu começa onde o homem se rende por inteiro. E se hoje sua vida parece sem saída, lembre-se, há um Deus que escuta, age e transforma. Ele pode trazer redenção de lugares onde só havia desespero. Ele pode levantar testemunhos onde antes havia ruína. Ele faz isso não para que o homem se glorie, mas para que a glória recaia sobre o seu nome. Quando as noites vierem e o silêncio pesar, eleve sua voz. Repita o que Elias disse naquela madrugada. Senhor, salva a minha vida, não como última esperança vazia, mas como entrega verdadeira. Porque muitas vezes é nesse clamor humilde que o céu decide iniciar uma obra que ninguém mais vê.
até que um dia a obra se torna visível e percorre a vida de muitos. Elias sempre foi visto como alguém forte. Para os de fora, ele parecia estar de pé, com a vida em ordem, cumprindo suas responsabilidades e mantendo um sorriso discreto no rosto. Mas o que ninguém sabia era que por trás dessa aparência havia um peso esmagador que o acompanhava em silêncio. O maior inimigo de Elias não era visível. Não eram pessoas que o atacavam, nem circunstâncias externas que o derrubavam. Seu maior inimigo morava dentro dele. A sensação constante de abandono, de inutilidade, de não ter mais valor. Era como carregar uma mochila invisível cheia de pedras, da qual não conseguia se livrar. Cada palavra de crítica, cada olhar de julgamento, cada lembrança de falhas antigas, adicionava mais uma pedra ao fardo. Com o tempo, Elias já não sabia mais se andava por vontade própria ou apenas porque estava sendo empurrado pela rotina. Ele frequentava a igreja, mas sentia que ali também era invisível. Cantava os hinos, levantava as mãos, mas em seu íntimo havia um silêncio gritante. O altar parecia distante, os sermões pareciam não alcançar seu coração, e até mesmo os abraços dos irmãos pareciam vazios. O pior era ouvir frases que não ajudavam. Você precisa ter mais fé, ou isso é falta de oração. Mal sabiam eles que a oração era a única coisa que ainda o mantinha vivo. Em seu quarto, no secreto, Elias derramava lágrimas que ninguém via. Não havia holofotes, não havia palmas, não havia música de fundo, apenas ele e Deus. E às vezes parecia que nem Deus estava ali. Ele dobrava os joelhos, mas as palavras emperravam. As lágrimas escorriam mais rápido que suas frases. Muitas vezes só conseguia dizer: Senhor, me ajuda. Era pouco, mas era tudo que ele tinha. As noites eram as piores. O relógio sempre marcava as horas mais doloridas entre 2 e 4 horas da manhã. Elias acordava com um aperto no peito, como se algo o sufocasse. Tentava se levantar, mas era como se correntes invisíveis o prendessem à cama. Nessas horas, pensamentos sombrios se infiltravam. Ninguém se importa com você. Não adianta orar. Sua vida não tem propósito. Essas vozes não vinham de fora, eram internas. Mas ele sabia que havia algo espiritual por trás, porque não era normal, não era apenas tristeza ou cansaço. Era como se houvesse uma guerra acontecendo dentro dele, uma batalha entre a voz da esperança e a voz da condenação. E para sua dor, parecia que a voz da condenação falava mais alto. Certa madrugada, Elias se levantou cansado de lutar de olhos fechados. Caminhou até a janela e olhou para a cidade adormecida. As luzes distantes brilhavam como estrelas artificiais, mas nada disso lhe trazia paz. Ele se sentia pequeno diante da imensidão. Quase sem forças, encostou a cabeça no vidro frio e murmurou: Deus, o Senhor ainda está aí? O silêncio foi sua resposta, mas algo dentro dele insistia em não desistir. Então, respirou fundo e disse, como quem joga sua última carta: Senhor, salva a minha vida. Não houve trovões nem relâmpagos, mas dentro dele uma fagulha começou a arder. Uma chama pequena, quase imperceptível, mas suficiente para impedir que ele desistisse naquela noite. Elias sentiu que aquela oração simples havia rompido alguma barreira invisível. No dia seguinte, nada havia mudado ao redor. Os problemas ainda estavam lá, as dívidas, a solidão, os julgamentos, mas dentro dele havia algo diferente, uma centelha de esperança. E essa centelha foi suficiente para que Elias entendesse que precisava continuar orando, mesmo que não visse respostas imediatas. Foi nesse processo que Elias começou a perceber uma verdade profunda. As maiores batalhas não são travadas diante dos homens, mas diante de Deus, em oração. Ele entendeu que o inimigo tentava silenciá-lo porque sabia que sua voz tinha poder, que cada palavra lançada em oração tinha peso no mundo espiritual, que o simples ato de dobrar os joelhos era, na verdade, um ato de guerra. Elias não tinha forças para grandes discursos, mas tinha uma arma poderosa.
sua sinceridade diante de Deus. E foi essa sinceridade que começou a abrir caminhos. Ele descobriu que não precisava ter orações perfeitas, não precisava impressionar ninguém. Bastava se derramar como estava. A partir desse ponto, cada lágrima, cada gemido, cada palavra truncada se tornou parte de um diálogo real com o Pai. E pouco a pouco, Elias começou a perceber sinais de que Deus o ouvia. Não eram sinais espetaculares, mas pequenos detalhes que só quem vive a fé reconhece. Uma palavra pregada, que parecia ter sido escrita só para ele, uma mensagem inesperada de alguém que dizia: Deus mandou eu te dizer que Ele não te esqueceu. Um versículo que saltava das páginas da Bíblia e queimava no coração. Esses sinais eram como gotas de água no deserto. E mesmo pequenos, eram suficientes para manter Elias de pé. Ele entendia que ainda estava no meio da batalha, mas não estava sozinho. Era apenas o começo de uma caminhada, onde Deus mostraria que a oração, por mais frágil que pareça, é capaz de salvar vidas, inclusive a vida de quem já não acreditava que havia saída. Elias começou a perceber que sua luta não era apenas contra a solidão da madrugada. Havia feridas antigas que nunca tinham cicatrizado e que agora vinham à tona, abertas como se tivessem acabado de acontecer. A oração que ele fizera, simples, desesperada, sincera, havia tocado algo profundo em sua alma, trazendo à superfície dores que estavam guardadas há anos. Ele lembrava-se de quando ainda era criança, ouvindo palavras que marcavam como ferro em brasa. Você nunca vai ser nada. Você só dá trabalho. Ninguém precisa de você. Essas frases ecoavam em sua mente, e cada vez que o inimigo queria atingi-lo, era nelas que batia. A humilhação de se sentir rejeitado desde pequeno transformara-se em um peso que ele carregava até a fase adulta. Na juventude, Elias buscou na igreja um lugar de refúgio e, por um tempo, encontrou. Mas também ali, em alguns momentos, sofreu com olhares tortos, comparações injustas e julgamentos precipitados. O coração dele, que já vinha marcado pela rejeição, encontrou mais motivos para acreditar que era invisível. Como confiar em pessoas que pregavam amor, mas muitas vezes não praticavam? Como sentir-se parte de um corpo quando parecia que ninguém via sua dor? Essas experiências o deixaram com medo de se abrir. Por fora, sorria, servia, ajudava. Por dentro, sangrava em silêncio. E foi justamente por isso que naquela madrugada em que orou, dizendo: Senhor, salva a minha vida, o impacto foi tão forte. Pela primeira vez, Elias percebeu que não precisava esconder nada de Deus, não precisava colocar máscaras diante dele. Deus conhecia suas feridas mais profundas, aquelas que ele nem conseguia explicar. Nos dias seguintes, Elias começou a notar que suas orações mudaram. Antes, ele tentava impressionar a Deus com palavras bonitas, frases longas e discursos ensaiados. Agora, suas orações eram simples, mas carregadas de verdade. Ele falava com Deus como quem conversa com um amigo íntimo. Às vezes ficava em silêncio, apenas chorando. Outras vezes falava sem parar, despejando toda a dor acumulada. Em todas essas formas, Elias sentia que Deus o ouvia. Mas ainda havia um problema. As vozes da acusação não tinham desaparecido. Pelo contrário, pareciam gritar ainda mais alto. Durante o dia, Elias se distraía com as tarefas. Mas à noite, quando se deitava, as vozes voltavam. Você é um fracasso. Deus não se importa com você. Sua oração não faz diferença nenhuma. Essas batalhas mentais eram tão intensas que Elias chegou a duvidar do próprio valor. Mas foi nesse momento que começou a entender uma verdade espiritual que mudaria sua forma de lutar.
A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Elias percebeu que o inimigo usava sua mente como campo de batalha, que cada acusação não era apenas um pensamento, mas uma seta lançada contra sua fé, e que sua única defesa era a oração. Ele começou a orar com mais intencionalidade, pedindo não apenas por forças, mas também pela renovação da mente. Certa noite, enquanto orava, veio à sua mente a lembrança de quando Pedro estava preso, cercado por soldados, algemado, sem nenhuma saída. A Bíblia conta que a igreja orava por ele sem cessar e, de repente, um anjo apareceu. As correntes caíram e as portas da prisão se abriram. Elias pensou: se Deus fez isso por Pedro, pode fazer comigo também. E assim, noite após noite, ele continuava a orar, mesmo quando parecia que nada mudava. Até que, pouco a pouco, algo começou a mudar dentro dele. Não era uma mudança explosiva, mas gradual. As vozes da acusação ainda vinham, mas Elias já não as aceitava da mesma forma. Ele respondia com oração, com versículos, com declarações de fé. Em vez de repetir o que o inimigo dizia, Elias começou a declarar o que Deus dizia a seu respeito. Quando as vozes diziam: "Você não tem valor", ele respondia: "Eu sou escolhido por Deus". Quando diziam: "Você é fraco", ele dizia: "O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza". Quando diziam: "Você não vai aguentar", ele declarava: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece". Esse exercício não foi fácil. Elias falhava muitas vezes. Tinha noites em que ainda acreditava nas mentiras. Mas, a cada batalha, aprendia a lutar melhor. E essa resistência se transformava em fé. O mais impressionante é que Deus começou a usar a dor de Elias para aproximá-lo ainda mais dele. Cada lágrima virou oração. Cada ferida virou motivo de clamor. E cada madrugada solitária virou encontro íntimo com Deus. Elias ainda não sabia, mas essa disciplina de oração o estava preparando para algo muito maior, porque a vida de oração não apenas o sustentaria em seus momentos de dor, mas também se tornaria a chave para transformar sua vida por completo. O tempo passou e Elias começou a perceber que a oração não era apenas um desabafo de suas dores, mas uma chave que abria portas no mundo espiritual. Ele não entendia todos os detalhes, mas algo dentro dele dizia que cada vez que dobrava os joelhos, algo invisível acontecia. Era como se as correntes que o mantinham preso fossem lentamente se quebrando uma a uma. Por muito tempo, Elias acreditou que a oração só teria valor se fosse respondida imediatamente. Achava que, se não visse mudanças rápidas, Deus não o estava ouvindo. Mas naquele processo de noites longas e lágrimas silenciosas, aprendeu que a oração é mais sobre transformação interna do que sobre resultados externos. Deus estava, pouco a pouco, reconstruindo o coração dele, retirando os escombros de rejeição, dor e solidão e erguendo algo novo em seu interior. As batalhas, no entanto, não cessaram. Pelo contrário, parecia que quanto mais Elias orava, mais o inimigo se levantava para tentar desanimá-lo. Situações inesperadas surgiam, lembranças dolorosas voltavam, e até mesmo pessoas próximas pareciam usadas para testá-lo. Em muitos momentos, Elias se perguntou se valia a pena continuar, mas toda vez que pensava em desistir, lembrava-se daquela madrugada em que murmurou: "Senhor, salva a minha vida". Foi ali que tudo começou a mudar, e ele sabia que não poderia voltar atrás. Houve uma noite em que Elias se ajoelhou e simplesmente disse: "Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que o Senhor sabe". Essa oração, simples e honesta, trouxe uma paz diferente. Foi como se Deus respondesse em silêncio: "Você não precisa saber tudo, só precisa confiar em mim".
A partir daí, Elias começou a perceber que a oração não era sobre convencer Deus a fazer a sua vontade, mas sobre alinhar seu coração à vontade de Deus. E essa mudança de perspectiva o libertou. Já não orava com desespero de quem tenta manipular o céu, mas com confiança de quem sabe que está sendo ouvido. Com o tempo, Elias começou a compartilhar discretamente seu processo com outras pessoas. Não contava todos os detalhes, mas dizia frases como: "A oração tem me sustentado." Alguns o olhavam com desconfiança, outros zombavam, mas alguns se aproximavam para ouvir mais. E foi assim que Elias descobriu que sua dor poderia se transformar em testemunho. Ele passou a entender que aquilo que estava vivendo não era apenas sobre ele, mas sobre muitos que enfrentavam as mesmas batalhas em silêncio. Pessoas que também acordavam de madrugada com o peito apertado, que também se sentiam invisíveis dentro da própria igreja, que também acreditavam que sua vida não tinha mais saída. Elias não sabia, mas sua luta estava abrindo caminho para que outros fossem alcançados pela mesma esperança. Uma das maiores revelações que Elias teve nesse tempo foi a lembrança de Jesus no Getsêmani. O Filho de Deus, prestes a enfrentar a cruz, também orou com dor, com angústia, com suor como gotas de sangue. Ele não fez uma oração ensaiada, mas um clamor sincero. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa lembrança fortaleceu Elias. Se até Jesus precisou orar em meio à angústia, por que ele deveria se envergonhar de seus clamores? A cada dia, Elias entendia que a oração não era um ritual religioso, mas um encontro vivo. Era a linha que o mantinha conectado com o céu. Era a ponte entre sua fraqueza e a força de Deus. Era o respiro que o mantinha vivo em meio às pressões do mundo. E então, algo começou a acontecer de forma mais evidente. Elias percebeu que as vozes internas já não tinham a mesma força. Ainda tentavam atacá-lo, mas já não o dominavam. A oração havia se tornado sua resposta imediata, seu escudo, sua arma. Quando as acusações vinham, ele corria para a presença de Deus. Quando a solidão batia, ele se ajoelhava. Quando o medo apertava, ele declarava as promessas de Deus em voz alta. Aquele que antes se sentia invisível, agora começava a brilhar de uma forma diferente. Não era brilho humano, não eram holofotes ou reconhecimento, mas uma luz interior que vinha da presença constante de Deus. As pessoas ao redor notavam. Algumas diziam: "Você está diferente." Outras se aproximavam pedindo oração. Elias, que um dia se sentiu sem valor, agora era usado para fortalecer outros, mas ele sabia. Tudo isso começou com uma única oração. Uma frase simples, quase um suspiro, mas carregada de sinceridade: "Senhor, salva a minha vida." E foi então que Elias entendeu o poder de uma oração sincera. Não importa o tamanho da frase, não importa se há eloquência ou não. O que importa é a verdade do coração. E um coração quebrantado diante de Deus é capaz de mover céus e transformar destinos. A história de Elias ainda não havia chegado ao clímax. O que estava por vir seria ainda mais intenso, pois a oração não apenas o salvou, mas o preparou para enfrentar algo muito maior. O inimigo ainda tentaria zombar, as circunstâncias ainda tentariam sufocar, mas Elias estava aprendendo que aquele que ora nunca está sozinho. As batalhas de Elias chegaram ao ponto mais crítico. Por mais que estivesse orando, buscando e declarando as promessas de Deus, houve uma noite em que tudo pareceu ruir de uma só vez. A pressão espiritual era tão grande que ele mal conseguia respirar. O peso no peito voltou ainda mais forte, e as vozes que antes pareciam apenas sussurros, agora gritavam em sua mente: "Você é um fracasso. Não adianta orar, ninguém está ouvindo. Sua vida não tem valor, é melhor desistir." Elias se levantou da cama, cambaleando, como alguém carregando correntes invisíveis. O relógio marcava 3 da manhã, o mesmo horário em que tantas vezes já havia chorado.
Mas naquela noite era diferente. Não era só tristeza, era como se o inferno inteiro tivesse se levantado contra ele. Ele caiu de joelhos no chão frio e, com lágrimas que mal o deixavam enxergar, gritou: Senhor, salva minha vida, eu não aguento mais. Foi um clamor profundo, o tipo de oração que rasga a alma e atravessa os céus. Elias sentiu como se tivesse jogado sua última esperança nas mãos de Deus. Era tudo ou nada. Naquele exato momento, algo aconteceu. Elias não viu com os olhos físicos, mas no mundo espiritual houve uma mudança. Ele sentiu uma paz invadir o quarto, como se uma presença poderosa tivesse entrado. O ar pesado se dissipou e uma brisa suave encheu o ambiente. Seu corpo tremeu, mas não de medo. Era reverência. Era como se Deus tivesse respondido: Eu ouvi sua oração e eu estou aqui. As lágrimas continuavam a rolar, mas já não eram de desespero. Eram lágrimas de encontro, de consolo, de renovo. Elias não precisava mais de provas, porque naquele momento ele sabia, com absoluta certeza, que não estava sozinho. E então veio à sua mente a lembrança da cruz. O Espírito Santo trouxe ao coração de Elias a cena de Jesus sendo zombado, humilhado, crucificado diante de todos. As pessoas gritavam, riam, apontavam o dedo dizendo: Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas Jesus não respondeu às zombarias. Ele suportou a dor em silêncio, porque sabia que havia algo maior acontecendo. Elias entendeu. Assim como zombaram de Jesus, zombavam dele. Assim como tentaram humilhar o Salvador, tentavam humilhá-lo. Mas no fim, quem venceu foi Cristo. A cruz não foi o fim, foi o começo da vitória. E da mesma forma, aquela noite escura não seria o fim para Elias, mas o início de uma nova história. A oração havia se transformado em guerra espiritual. Elias começou a declarar em voz alta, mesmo com a voz embargada: Eu não sou um fracasso, eu sou filho de Deus. Eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Minha vida tem valor porque foi comprada pelo sangue de Jesus. Cada declaração parecia quebrar uma corrente, cada palavra parecia empurrar as trevas para longe. O quarto, antes sufocante, agora estava cheio de uma presença indescritível. Elias ergueu as mãos, ainda ajoelhado, e começou a adorar. Não havia música, não havia instrumentos, apenas sua voz trêmula dizendo: Tu és santo, Senhor, Tu és a minha salvação, Tu és a razão da minha vida. Foi nesse instante que ele sentiu algo ainda mais forte, como se o próprio céu tivesse se aberto sobre ele. Uma chama queimou dentro do peito e ele teve a certeza: a oração havia salvado sua vida. Não apenas de uma noite de desespero, mas de um destino de destruição. Elias ficou ali por horas, até que o sol começou a nascer. Quando se levantou, percebeu que algo havia mudado para sempre. O peso não estava mais lá. As vozes de acusação já não tinham força. A escuridão havia sido substituída por luz. Aquela madrugada foi o divisor de águas. Elias entendeu que sua vida tinha sido poupada, resgatada, restaurada pelo poder da oração. A mesma oração que parecia pequena aos olhos humanos foi grande o suficiente para mover o coração de Deus. Ele sabia que ainda enfrentaria desafios, zombarias e lutas, mas agora tinha a certeza de que não caminharia mais sozinho. O céu havia respondido e nada poderia apagar aquela experiência. Elias não apenas sobreviveu, ele renasceu. E dali em diante, sua vida seria marcada por esse testemunho, que a oração tem poder para salvar, transformar e trazer vida onde só havia morte. O sol daquela manhã trouxe para Elias não apenas o fim de uma noite difícil, mas o início de uma nova vida. Ele ainda carregava as marcas das lutas, as lembranças das madrugadas de desespero, as cicatrizes das palavras de rejeição. Mas agora havia algo diferente. Cada cicatriz havia se tornado um testemunho. Cada lágrima, uma semente. Cada oração, uma prova viva de que Deus
jamais abandona os seus. Elias sabia que a vida não seria livre de problemas. Ainda teria contas para pagar, relacionamentos para restaurar, desafios para enfrentar. Mas agora ele tinha uma certeza inabalável. Ele não enfrentaria nada sozinho, porque o mesmo Deus que o encontrou naquela madrugada estava com ele em cada passo. A oração que salvou sua vida não foi esquecida. Pelo contrário, tornou-se parte de sua identidade. Sempre que lembrava daquele momento, Elias se emocionava. Porque sabia que, se não tivesse clamado, se não tivesse se rendido, talvez não estivesse mais vivo para contar sua história. Aquela frase curta, dita entre lágrimas, "Senhor, salva a minha vida", ecoava dentro dele como um hino de vitória. E com o tempo, esse testemunho deixou de ser apenas dele. Elias começou a compartilhar sua experiência com outros. No início, falava timidamente, com receio de não ser compreendido. Mas logo percebeu que cada vez que contava sua história, corações eram tocados. Pessoas que também lutavam em silêncio encontravam esperança ao ouvir que não estavam sozinhas. Havia jovens que, como Elias, acordavam de madrugada sem entender o peso que sentiam. Havia mulheres que se sentiam invisíveis, pais de família que carregavam fardos silenciosos, idosos que acreditavam ter sido esquecidos. Quando ouviam Elias falar sobre o poder da oração, lágrimas rolavam, porque todos viam ali um reflexo de suas próprias dores e, ao mesmo tempo, uma prova viva de que Deus responde. Elias aprendeu que Deus usa até mesmo nossas maiores dores para curar outros. A oração que um dia foi um grito de socorro, agora se tornava um testemunho de fé. E cada vez que ele contava, fortalecia sua convicção de que nenhum clamor sincero é em vão. O mais bonito é que Elias nunca se colocou como herói da própria história. Ele sempre dizia: "Eu não me salvei. Foi Deus quem me salvou. Eu só tive forças para dizer: Senhor, salva a minha vida." Era essa humildade que tornava seu testemunho tão impactante. Não era sobre ele, era sobre o Deus que responde até mesmo às orações mais simples. E assim, Elias seguiu sua jornada. Os dias continuaram com altos e baixos, como a vida de qualquer pessoa. Mas agora ele tinha um segredo. Toda vez que a escuridão tentava voltar, toda vez que as vozes do inimigo tentavam gritar, ele se lembrava daquela madrugada. Ele se lembrava da presença que invadiu seu quarto, da paz que tomou conta do seu coração, da certeza de que sua vida tinha sido resgatada. E então orava novamente, não porque estava desesperado, mas porque agora sabia que a oração era seu lugar de força, de encontro, de vida. Elias nunca mais foi o mesmo. Porque quem prova do poder da oração não consegue mais viver sem ela. Quem experimenta o cuidado de Deus em seu momento mais frágil, nunca mais duvida de que Ele está presente. E hoje, ao olhar para trás, Elias entende. Sua história não é apenas sobre dor, nem apenas sobre lutas. É, acima de tudo, uma história sobre a fidelidade de Deus. Um Deus que não precisa de orações perfeitas, mas de corações quebrantados. Um Deus que não exige força, mas aceita até o último suspiro como clamor. Um Deus que se inclina do céu para ouvir até mesmo o mais simples pedido: Senhor, salva a minha vida. E assim termina, mas nunca acaba. Porque esse testemunho continua vivo em cada pessoa que ouve, em cada coração que se identifica, em cada lágrima que se transforma em esperança.